Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, queremos cumprimentá-lo em mais um dia com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bem-vindo com muita alegria para nós prosseguirmos a nossa caminhada pela Bíblia Sagrada. Hoje estamos aqui para lermos juntos o capítulo de número 13 de 2 Samuel. Se você puder, então, abra sua Bíblia e vamos ler juntos mais este capítulo da Palavra de Deus. Versículo 1. E aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. Verso 2. E angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Verso 3. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. Verso 4. O qual lhe disse: por que tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então lhe disse Amnon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Verso 5. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Verso 6. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Verso 7. Mandou então Davi à casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. Verso 8. E foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado. E tomou massa e a amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. Verso 9. Tomou a frigideira e os tirou diante dele. Porém ele recusou comer. E disse a Amnon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Verso 10. Então disse Amnon a Tamar: traze comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou-os a Amnon, seu irmão, no quarto. Verso 11. E chegando-lhe-os para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Verso 12. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim a Israel, não faças tal loucura. Verso 13. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Verso 14. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Verso 15. Depois Amnon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amnon: levanta-te e vai-te. Verso 16. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. Verso 17. E chamou a seu moço que o servia e disse: ponha fora esta, e fecha a porta após ela. Verso 18. E trazia ela uma roupa de muitas cores,
porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. E seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Verso 19. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. Verso 20. E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. Verso 21. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Verso 22. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava Amnon, por ter forçado a Tamar, sua irmã. Verso 23. E aconteceu que, passado 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. Verso 24. E foi Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosqueadores. Peço que o rei e seus servos venham com teu servo. Verso 25. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E instou com ele, porém não quis ir, mas o abençoou. Verso 26. Então disse Absalão: Quando não, deixa ir conosco Amnon, meu irmão. Porém o rei disse: Para que iria contigo? Verso 27. Instando Absalão com ele, deixou ir com ele a Amnon e a todos os filhos do rei. Verso 28. E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: Tomai sentido. Quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri a Amnon, então o matareis. Não temais, porque, porventura, não sou eu quem vô-lo ordenei? Esforçai-vos e sede valentes. Verso 29. E os servos de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. Verso 30. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, chegou a nova a Davi, dizendo-se: Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Verso 31. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestes rotas. Verso 32. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não digo, meu senhor, que mataram a todos os moços filhos do rei, porque só morreu Amnon, porque assim tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que forçou a Tamar, sua irmã. Verso 33. Não se lhe ponha, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: Morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. Verso 34. E Absalão fugiu, e o moço que estava de guarda levantou seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Verso 35. Então disse Jonadab ao rei: Eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo. Assim sucedeu. Verso 36. E aconteceu que, como acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Verso 37. Assim Absalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. E Davi pranteava por seu filho todos aqueles dias. Verso 38. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur. Esteve ali
3 anos. Então, verso 39, então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Aminon. Vem, Senhor, vem curar, dá fé ao teu povo pra crer. Tua palavra vem confirmar, manifesta em nós teu poder. Assim, meus amados irmãos, nós terminamos aí a leitura do capítulo de número 13 aqui de 2 Samuel. Para a nossa meditação, eu quero reler os versos 14 e também o 28 para a nossa reflexão nesse dia. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos reler. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. E o verso de número 28, que nos diz da seguinte forma: Então Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: Tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser, feri a Aminon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vos ordenei? Esforçai-vos e sede valentes. Amados irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, neste capítulo começamos a ver Davi dando início à amarga colheita, às terríveis consequências do seu duplo pecado. Deus perdoou o pecado de Davi, mas avisou-lhe que as consequências de seus graves erros viriam sobre ele na sua família. O capítulo lido nos mostra coisas amargas que Davi teve de enfrentar em sua própria família, exatamente como Deus lhe havia avisado. Aminon, seu filho mais velho, se apaixona doentiamente por sua própria irmã, por parte de pai, Tamar. E ele a estupra. O irmão de Tamar, legítimo, de pai e mãe, Absalão, se revolta com isso e planeja o assassinato do seu irmão estuprador, Aminon. Por causa disso, devido ele ter assassinado seu irmão Aminon, Absalão teve de fugir e ficou 3 anos vivendo longe do pai Davi, longe de Jerusalém. Dessa forma, Davi sofreu duramente pelo ato incestuoso do seu filho Aminon, tendo estuprado a sua filha, Tamar, irmã do próprio Aminon. E depois Davi chora amargamente pela morte do seu filho Aminon,
sendo assassinado pelo próprio irmão Absalão. E o capítulo termina nos dizendo que agora Davi sentia saudades de Absalão, o qual já estava fugitivo há 3 anos, longe do pai. Amados irmãos, todos esses fatos amargos e outros que ainda viriam a Davi, querem nos ensinar a lição. O pecado não compensa. O prazer que ele propicia é passageiro, mas as suas consequências são duradouras e repletas de sofrimento. E aquele que persistir na prática do pecado receberá a consequência final, que é a morte eterna, ou seja, a separação eterna de Deus. Romanos 6:23. Queridos irmãos, devemos, nesses dias tenebrosos em que vivemos, redobrar a nossa vigilância, pois a palavra de Deus nos avisa que o pecado jaz à porta, Gênesis 4:7, e que o pecado também de perto nos rodeia, conforme Hebreus 12:1. Jesus também nos advertiu: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. O pecado é inimigo terrível, pois nos afasta de Deus e pode nos levar para o inferno. Assim, amado irmão, amada irmã, fuja do pecado, fujamos do pecado diariamente. E, por outro lado, nos acheguemos mais e mais ao Senhor, através da oração, através da leitura e da audição da palavra do Senhor, cultuando, estando sempre em vigilância também e em comunhão com o Senhor. Estando perto de Deus, o pecado ficará longe de nós. Então, que nesse dia possamos guardar a lição em nosso coração. O pecado não compensa, ainda que seja prazeroso por um momento. Depois, as consequências amargas virão com certeza e nos destruirão. Então, amados irmãos, que nós possamos ficar pertinho do Senhor e bem alertas, em vigilância, constantemente. Vale a pena ser fiel, vale a pena permanecer em santidade diante do Senhor. Medite nessa palavra. Deus lhe abençoe. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos por essa palavra desse dia, Senhor, que nos mostra mais uma vez que o pecado não compensa, que as consequências são amargas demais e poderão perdurar pela eternidade. Ó, querido Deus, ajuda-nos, Senhor, a estarmos alertas. Ajuda o teu filho, a tua filha, que de repente está sendo tentado, tentada. Mas, Pai, dá-lhe força e graça para resistir e fugir do pecado. Aleluia. O Senhor tem nos mostrado que vale a pena ser fiel, vale a pena viver em santidade diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, por tua graça, em nome de Jesus. Amém. É o mesmo do vale, nas provações.
Assim, meus amados irmãos, estamos então chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Espero que você tenha sido abençoado hoje, como também a cada dia, lendo e ouvindo a palavra do Senhor. Se o quadro Vivendo a Palavra tem sido uma bênção para a sua vida, não fique só com você. Que você possa nos ajudar a alcançar mais e mais pessoas com a palavra de Deus, pois o nosso alvo com o quadro Vivendo a Palavra é alcançar vidas para Cristo e edificar o povo de Deus com a palavra do Senhor. Então, que você possa nos ajudar a levar a palavra de Deus adiante. Amém? Receba o nosso abraço, te aguardo amanhã para lermos o capítulo 14 de 2 Samuel. Que Deus te dê um dia de paz e até amanhã, querendo o nosso Deus. E meu Deus da montanha, e na tempestade